Senhores, e se eu vos dissesse que em apenas 30 segundos poderiam enviar uma onda de sangue diretamente para o vosso pénis, sem comprimidos, sem bombas e sem rotinas complicadas? 30 segundos. É tudo o que é preciso para despertar a circulação que o vosso corpo pode ter esquecido como controlar para muitos homens com mais de 60 anos, e isso pode parecer inacreditável, até mesmo impossível. Mas hoje vou mostrar-vos a verdade que a maioria dos médicos nunca explica, a verdade sobre como o vosso corpo ainda pode funcionar, não importa a vossa idade. Sou a Drá, Sofia Almeida, urologista certificada e especialista em saúde masculina. Há mais de 3 décadas ajudei milhares de homens nos seus 50, 60 e 70 anos a recuperar a sua confiança, a sua energia e a sua força íntima. E sempre que mostro esta técnica de 30 segundos, vejo o mesmo olhar de surpresa no momento em que um homem percebe que o seu corpo não está estragado, está simplesmente à espera de ser reativado. Aqui está o paradoxo. Quanto mais tentam resolver o problema com comprimidos ou suplementos, mais se afastam da causa real. As ereções não são sobre química, são sobre física. Dependem da eficiência com que o vosso sangue flui através das artérias pélvicas. E quando se entende isso, a solução torna-se espantosamente simples. Neste vídeo vou ensinar-vos um truque de 30 segundos aprovado por médicos e apoiado pela ciência que aumenta naturalmente o fluxo sanguíneo para a pelvis, restaura a resposta hidráulica natural do vosso corpo e ajuda-vos a sentirem-se mais fortes e mais vivos sempre que precisarem. Por isso fiquem comigo, porque daqui a pouco vou revelar exatamente como realizar esta reativação de 30 segundos e quando sentirem que funciona, nunca mais olharão para o vosso corpo da mesma maneira. Antes de começarmos, certifiquem-se de que subscrevem e ativam o sino de notificações para nunca perderem outra dica aprovada por médicos, concebida para vos ajudar a manterem-se fortes, confiantes e saudáveis. E se acharem este vídeo útil, escrevam um nos comentários abaixo. Se não, escrevam 0. O vosso feedback ajuda-me a criar conselhos melhores e mais úteis para vocês. Muito bem, vamos a isso. Antes de vos mostrar o truque de 30 segundos em si, precisam de entender o que realmente está a acontecer dentro do vosso corpo. Porque quando souberem a verdadeira razão pela qual as ereções diminuem com a idade, tudo sobre como restaurá-las finalmente começará a fazer sentido. 1. A verdadeira razão pela qual as ereções diminuem com a idade. Quando me sento com homens nos seus 60 e 70 anos, vejo muitas vezes o mesmo olhar nos seus olhos, metade embaraço, metade frustração. Eles sussurram coisas como: doutora, eu ainda tenho desejo, mas o meu corpo já não responde como antes, e eu digo-lhes sempre a verdade. Não é vossa culpa. E não estão sozinhos. O que está a acontecer não é uma perda de masculinidade. É uma mudança no fluxo sanguíneo. Vejam bem, uma ereção não é um mistério. É um simples evento hidráulico que depende inteiramente da vossa circulação. Quando eram mais novos, as vossas artérias eram flexíveis, bem abertas e capazes de inundar o vosso pénis com sangue rico em oxigênio num instante. Mas com o passar das décadas, o revestimento dessas artérias, o que chamamos de endotélio, começa a enrijecer, produz menos óxido nítrico, a substância química natural que diz aos vossos vasos sanguíneos para relaxarem e expandirem. Sem óxido nítrico suficiente, as vossas artérias não conseguem abrir-se corretamente e essa onda de sangue nunca chega completamente. Adiciona isso o stress da vida diária, trabalho, finanças, responsabilidades familiares, e o vosso corpo entra muitas vezes num estado de tensão crónica. O vosso sistema nervoso torna-se hiperativo, preso no modo de luta ou fuga. O sangue é redirecionado para o coração, pulmões e músculos grandes em vez de para a pelvis. E se passam longas horas sentados, algo que quase todos os homens reformados admitem, a pressão acumula-se nas ancas e virilhas, restringindo ainda mais a circulação. É como tentar regar o vosso jardim com uma mangueira dobrada. O fluxo simplesmente não consegue chegar onde é mais necessário, mas aqui está a parte encorajadora. O vosso corpo ainda se lembra de como funcionar no seu melhor. Essas vias de fluxo sanguíneo ainda estão lá. Só precisam de ser reabertas. Assim que aprenderem a enviar o sinal certo ao vosso corpo, a resposta pode ser quase imediata. A solução não se encontra num frasco de prescrição. Encontra-se numa ação simples e deliberada que leva apenas meio minuto. E daqui a pouco vou mostrar-vos exatamente qual é essa ação. Uma reativação de 30 segundos que pode despertar a vossa circulação e lembrar ao vosso corpo como funcionar como antigamente. 2. A reativação de 30 segundos
Um truque de circulação aprovado por médicos. Ao longo dos anos aprendi que os homens não querem apenas informação, eles querem algo que realmente funcione, algo que possam sentir. Lembro-me de um dos meus pacientes, um homem de 64 anos chamado João, sentado no meu consultório com um ar de derrota. Ele disse-me: doutora, já experimentei os comprimidos, já experimentei os suplementos, mas nada parece natural agora. Eu sorri e disse: João, e se eu lhe dissesse que o seu corpo já sabe como resolver isto, só precisa de o relembrar? Nesse dia, ensinei-lhe o que chamo de reativação de 30 segundos, 2 movimentos simples que podem trazer o sangue de volta à vida no exato lugar onde mais tem sentido a sua falta. Eis o que torna esta técnica tão especial. Não depende de drogas, máquinas ou mesmo de longos treinos. Funciona porque aciona o reflexo inato do corpo para o fluxo sanguíneo. Os vossos músculos, especialmente nas ancas e pernas, são como bombas poderosas. Quando se contraem, puxam o sangue para baixo do vosso tronco e empurram-no para a região pélvica, alimentando as artérias que irrigam o pénis. O segredo é ativar estes músculos numa sequência específica que desperta a circulação quase instantaneamente. Mostrei esta técnica a inúmeros homens com mais de 60 anos e a reação é sempre a mesma. Em poucos momentos sentem um calor a espalhar-se pela parte inferior do corpo, uma subtil sensação de peso, uma sensação de energia que não sentiam há anos. É como ligar um interruptor que não sabiam que ainda tinham a melhor parte. Leva apenas meio minuto e podem fazê-lo a qualquer momento, antes da intimidade, depois de estarem sentados por muito tempo ou mesmo logo de manhã para começar o dia. Esta reativação de 30 segundos não é apenas sobre movimento físico, é sobre recuperar a confiança no vosso corpo. Lembrei-vos que o controle não vem de uma farmácia. Vem da consciência, da intenção e da simples decisão de se mover. Digo muitas vezes aos meus pacientes: o vosso corpo está sempre a ouvir, só têm de voltar a falar a sua língua. E agora vou ensinar-vos exatamente como fazer, passo a passo, porque quando aprenderem o primeiro movimento desta sequência vão entender porque tantos homens o chamam do seu interruptor de circulação pessoal. 3. Passo 1. A ativação com agachamento. Quando ensino este passo pela primeira vez aos meus pacientes, eles geralmente riem e dizem: é só isso, um simples agachamento? E eu assento sempre que sim, porque o que parece simples à superfície é na verdade uma das coisas mais poderosas que podem fazer pela vossa circulação. Lembro-me de um senhor chamado Manuel, de 72 anos, que tinha passado a maior parte da sua vida atrás de uma secretária. Ele disse-me que sentia as pernas pesadas, as ancas rígidas e a energia baixa. Na primeira vez que tentou este movimento, levantou-se e disse, quase incrédulo: doutora, consigo mesmo sentir um calor a espalhar-se lá em baixo. Esse calor, disse-lhe eu, era o seu sangue a voltar à vida. Eis como funciona. O agachamento envolve os vossos maiores músculos, os quadríceps, os isquiotibiais e os glúteos. Os mesmos músculos responsáveis por bombear o sangue para cima das pernas e para baixo, para a pelvis, quando baixam o corpo, mesmo que apenas alguns centímetros, criam pressão e tensão nesses músculos. Mantenham essa posição por 5 a 10 segundos, depois subam lentamente. O que fizeram nesse momento foi sinalizar ao vosso corpo para abrir os portões vasculares. As vossas artérias dilatam, o vosso sangue move-se livremente e a circulação começa a regressar às áreas que foram negligenciadas durante anos. Não precisam de ir fundo ou rápido. Não se trata de força, trata-se de conexão. Sintam as vossas pernas a trabalhar, as ancas a abrir, a respiração estável. Se o equilíbrio for um problema, segurem-se a uma cadeira ou a uma bancada. A chave é a consistência, não a perfeição. Mesmo pequenos movimentos podem despertar mudanças poderosas quando feitos com intenção. Afinal, estes músculos são a base do fluxo sanguíneo do vosso corpo. Quanto mais fortes e ativos forem, mais responsivo se torna todo o vosso sistema vascular. Muitos homens ficam chocados quando percebem a rapidez com que este simples ato muda a forma como se sentem, por vezes em segundos. Dizem-me que sentem as pernas mais leves, o corpo mais quente, a energia elevada, e eu digo-lhes, esse é o primeiro passo. Acabaram de ligar a bomba, mas a verdadeira magia acontece quando combinamos esse movimento com uma contração muscular focada que visa diretamente o pavimento pélvico, o centro de controle da vossa função sexual. E é exatamente isso que vamos fazer a seguir
Passo 2, a elevação pélvica Kegel para homens. Assim que o vosso sangue estiver a mover-se pelas ancas e pernas, é hora de guiar essa energia exatamente para onde querem que ela vá. Este próximo passo, a elevação pélvica, é o que eu chamo de o movimento final da reativação de 30 segundos. É um músculo secreto em que a maioria dos homens nunca pensa, mas do qual todos os homens dependem. Ainda me lembro de quando um paciente meu, um bombeiro reformado chamado António, experimentou isto pela primeira vez. Após algumas contrações cuidadosas, ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse: doutora, consigo sentir algo a acontecer lá em baixo. Eu sorri, porque esse é o momento em que todos os homens percebem. O seu corpo ainda se lembra de como responder. Para realizar isto, imagine que está a tentar parar o fluxo de urina a meio. Essa sensação de aperto no fundo da sua pelvis é a ativação do seu pavimento pélvico, a rede de músculos que suporta a sua bexiga, próstata e, mais importante, o seu pénis. Mantenha essa contração por 3 a 5 segundos. Depois, solta lentamente. Não precisa de fazer força nem de suster a respiração. Apenas concentre-se no controle. Não se trata de contrair os abdominais ou apertar os glúteos. Trata-se de sentir essa elevação subtil, como se toda a parte inferior do seu corpo tivesse a ser suavemente puxada para cima. Quando faz isto, algo extraordinário acontece dentro do seu corpo. A contração comprime as veias que normalmente drenam o sangue do pénis, mantendo mais sangue aprisionado no interior. Ao mesmo tempo, o seu sistema nervoso envia um sinal claro às artérias que alimentam a sua pelvis: enviem mais sangue para aqui. É uma forma consciente de comandar o seu corpo para redirecionar a circulação e a resposta pode ser sentida em segundos, à medida que o calor, a plenitude e a sensibilidade regressam com o tempo. Este pequeno exercício fortalece os músculos, controla as ereções e a ejaculação. Aumenta a resistência, a firmeza e até a confiança. Muitos dos meus pacientes mais velhos dizem que, após uma semana de prática, sentem-se não só mais capazes, mas mais vivos, mais conectados aos seus corpos de uma forma que pensavam ter desaparecido para sempre. Agora que aprenderam a mover e a controlar estes músculos-chave, o próximo passo é entender porque é que esta técnica funciona de forma tão poderosa e como ela aciona a biologia que governa todas as ereções que já tiveram. E quando ouvirem isto, nunca mais olharão para o vosso corpo da mesma maneira. 5. Porque isto funciona? A ciência em linguagem simples. Sempre que explico isto aos meus pacientes, vejo a lâmpada acender-se nos seus olhos. É o momento em que eles percebem que o que parecia um mistério, ou mesmo um fracasso, é na verdade apenas biologia que eles podem controlar. Deixem-me explicar em linguagem simples da mesma forma que faria no meu consultório. Todas as ereções que já tiveram dependeram de 2 sistemas a trabalhar em conjunto. O vosso sistema vascular, que move o sangue, e o vosso sistema nervoso, que envia o sinal para que isso aconteça. A reativação de 30 segundos aciona ambos ao mesmo tempo. Quando realizam a ativação com agachamento, os vossos grandes músculos das pernas, os maiores do vosso corpo, exigem sangue rico em oxigênio. O vosso coração responde instantaneamente, aumentando a circulação e alargando as vossas artérias. É como preparar uma bomba. Depois, quando passam para a contração pélvica, o vosso corpo recebe um sinal muito específico: concentrem o fluxo sanguíneo para baixo, para a pelvis. Isto não é aleatório. É um reflexo profundamente enraizado. Os vossos músculos pélvicos apertam as veias que normalmente deixam o sangue sair do pénis, enquanto as vossas artérias se apressam a entregar mais. O resultado, uma súbita e natural onda de calor, plenitude e vitalidade na área que mais precisa. O que torna isto tão poderoso é que funciona com o vosso corpo, em vez de contra ele. Não estão a forçar a química através de um comprimido. Estão a despertar os mecanismos inatos que existem desde que eram adolescentes, mesmo que não sintam essa onda familiar há anos. O vosso corpo não se esqueceu de como fazer LO. Esteve apenas silencioso à espera do sinal certo. Assim que reativam essa comunicação entre cérebro, nervos e vasos sanguíneos, lembram ao vosso sistema o que fazer e ele ouve instantaneamente. Um dos meus pacientes disse uma vez: doutora, parece que o meu corpo acordou outra vez. E é exatamente isso que é um despertar, uma reconexão entre a vossa mente e a vossa masculinidade.
é ciência, mas é também algo mais profundo. A prova de que ainda têm o controle. E se acham que este truque de 30 segundos é poderoso, esperem até descobrirem algumas técnicas adicionais fáceis que podem amplificar ainda mais estes efeitos. O que vou partilhar a seguir vai surpreender-vos. 6. Os impulsionadores de circulação extra. Agora que entendem a ciência por trás da reativação de 30 segundos, deixem-me partilhar alguns truques simples mas poderosos que ensino aos meus pacientes mais velhos que querem resultados ainda melhores. Não são rotinas complicadas ou terapias caras, são pequenos hábitos naturais que dão à vossa circulação aquele brilho extra. Chamo-lhes os impulsionadores extra porque melhoram tudo o que o exercício principal faz, ajudando o vosso corpo a manter esse fluxo saudável ao longo do dia. O primeiro é o que gosto de chamar o método do salpico de água fria, que parece desconfortável, eu sei, mas é incrivelmente eficaz. No final do vosso duche, coloquem a água a uma temperatura fria por apenas 5 ou 10 segundos e deixem-na atingir as vossas coxas, virilhas e parte inferior do abdômen. O que isto faz é desencadear um reflexo dentro do vosso corpo chamado vasoconstrição, onde os vossos vasos sanguíneos se contraem brevemente. Depois, assim que se afastam do frio, esses mesmos vasos expandem-se drasticamente, inundando a vossa região pélvica com sangue quente e rico em oxigênio. É uma forma natural de acordar a vossa circulação de choque. E muitos homens dizem que os faz sentir alerta, energizados e mais responsivos quase imediatamente. O segundo impulsionador é a massagem na parte interna da coxa. Quando estamos sentados por longas horas, os músculos perto da virilha contraem-se e restringem o fluxo sanguíneo. Ao massajar suavemente esta área em movimentos circulares lentos, ajudam esses músculos a relaxar e a abrir as vias vasculares que alimentam a vossa pelvis. Não precisam de óleos ou técnicas especiais, apenas de pressão constante e consciência. Um dos meus pacientes disse-me que faz isto todas as noites antes de dormir e sente-se mais calmo, menos tenso e até dorme melhor. Trata-se tanto de libertar a tensão como de melhorar a circulação. E finalmente há a respiração profunda. Eu sei que parece simples, mas respirações profundas e lentas pelo nariz e pela boca expandem o vosso diafragma, que se conecta diretamente ao vosso pavimento pélvico. Cada respiração completa massaja suavemente os vasos sanguíneos que atravessam o vosso abdômen, mantendo a circulação forte. Estes impulsionadores são fáceis, gratuitos e surpreendentemente eficazes quando feitos diariamente. Agora que aprenderam estes pequenos mas poderosos hábitos, vamos falar sobre a frequência com que os devem realizar e como construir uma pequena rotina diária que pode transformar o vosso fluxo sanguíneo, energia e confiança ao longo do tempo. 7. Com que frequência devem fazê-lo? Uma das primeiras perguntas que os meus pacientes fazem depois de aprenderem a reativação de 30 segundos é: doutora, com que frequência devo fazer isto? E a minha resposta é sempre a mesma. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Não precisam de tratar isto como um treino ou agendá-lo como uma tarefa. Pensem nisso como um rápido check-in com o vosso corpo, uma forma de lembrar ao vosso sistema para se manter desperto, responsivo e vivo. Recomendo fazer esta pequena rotina 2 a 3 vezes por dia. Manhã, meio-dia e noite. Funcionam lindamente. De manhã, atua como um arranque para a vossa circulação. Após uma noite de imobilidade, o fluxo sanguíneo tende a abrandar. E essa é uma das razões pelas quais muitos homens acordam a sentir-se rígidos em todo o lado, exceto onde querem. Fazer a reativação de 30 segundos logo de manhã reabre esses canais, enviando sangue rico em oxigênio para onde é mais necessário. O meio-dia é outra ótima altura, especialmente se estiveram sentados durante horas. Alguns agachamentos rápidos e elevações pélvicas podem libertar a tensão que se acumula nas ancas e na parte inferior das costas. Ficarão surpreendidos com o quão mais alerta e confortáveis se sentirão depois. E à noite pode servir tanto como relaxamento como preparação. Uma forma de descontrair, acalmar os nervos e encorajar suavemente um fluxo sanguíneo saudável antes de dormir ou da intimidade. Alguns dos meus pacientes dizem-me que em apenas uma semana começam a notar mudanças subtis, sentem as pernas mais leves, dormem melhor e, sim, as suas ereções matinais começam a voltar mais fortes. Outros descrevem uma profunda sensação de reconexão, como se o seu corpo finalmente se lembrasse de como trabalhar em harmonia novamente. Estas não são histórias isoladas. São o resultado natural de dar ao vosso corpo o que lhe tem faltado: atenção e movimento. A beleza desta técnica é que não requer equipamento, nem compromisso de tempo, nem embaraço.
Podem fazê-la no vosso quarto, na casa de banho, até mesmo ao lado da cama antes de se deitarem. É privada, poderosa e comprovada, mas é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente interessantes. O que tenho visto ao longo dos anos é que os homens que mantêm este hábito também experienciam algo inesperado. Um aumento não apenas no desempenho físico, mas também na confiança emocional. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. 8. O lado emocional. Porquê que a confiança importa? Passei mais de 3 décadas na saúde masculina e posso dizer-vos isto com absoluta certeza. A mente é tão poderosa quanto o corpo. Quando um homem perde a confiança na sua capacidade de desempenho, algo muda profundamente dentro dele. Ele move-se de forma diferente, fala de forma diferente e até a sua postura começa a mudar. Já vi isso inúmeras vezes. Um homem entra no meu consultório com a cabeça baixa, a voz mais baixa do que costumava ser. Ele diz: doutora, eu simplesmente já não me sinto eu mesmo. E eu digo-lhe sempre, esse sentimento de derrota não é permanente, pode recuperá-lo. E começa por acreditar que o seu corpo ainda funciona. A verdade é que a saúde sexual e a saúde emocional são inseparáveis. Quando o fluxo sanguíneo diminui e as ereções enfraquecem, não é apenas um problema físico, é uma ferida emocional. Muitos homens começam a questionar a sua masculinidade, a sua vitalidade, o seu valor, mas no momento em que retomam o controle, mesmo com algo tão pequeno como a reativação de 30 segundos, algo poderoso acontece. Começam a confiar novamente no vosso corpo, começam a perceber que envelhecer não significa perder a vossa identidade como homem. Significa simplesmente aprender a trabalhar com o vosso corpo de uma forma mais inteligente. Já vi homens nos seus 60 e 70 anos a redescobrir aquela centelha de confiança que pensavam ter desaparecido para sempre. Eles andam mais direitos, sorriem mais e até as suas parceiras notam uma mudança, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, porque quando se sentem capazes novamente, quando sentem essa força a regressar, isso irradia para todas as partes da vossa vida. A confiança é magnética, melhora não só os vossos momentos íntimos, mas também as vossas relações, a vossa energia e a vossa perspectiva de vida. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. A própria confiança melhora o desempenho quando acreditam que o vosso corpo pode responder, ele realmente responde. A mente envia sinais de prontidão em vez de ansiedade e o fluxo sanguíneo segue essa mensagem. Essa é a conexão entre o corpo e o cérebro que a maioria dos homens subestima, mas a confiança é apenas um lado da história. Há também um quadro muito maior, um que afeta não só as vossas ereções, mas a saúde do vosso coração, do vosso cérebro e de todo o vosso sistema circulatório. E quando entenderem essa conexão, verão porque este simples truque de 30 segundos é muito mais do que o que acontece no quarto 9, o quadro geral, a vossa saúde vascular. Sempre que falo sobre ereções, lembro sempre aos meus pacientes que estamos realmente a falar de fluxo sanguíneo puro e simples. As mesmas artérias que alimentam o vosso pénis também alimentam o vosso coração e o vosso cérebro. Isso significa que quando o sangue não está a mover-se corretamente lá em baixo, é muitas vezes um sinal de alerta de que algo maior está a acontecer dentro do vosso corpo. Não consigo dizer-vos quantas vezes tive um homem a procurar-me por problemas de ereção, apenas para mais tarde descobrirmos uma doença cardíaca precoce ou tensão arterial elevada. O corpo fala sempre. Sou calmo, não sempre grita, por vezes sussurra através de pequenas mudanças primeiro. É por isso que esta reativação de 30 segundos não é apenas sobre intimidade, é sobre circulação, vitalidade e longevidade. Cada vez que ativam as vossas pernas, ancas e pavimento pélvico, estão a treinar as vossas artérias para se manterem flexíveis e responsivas. Estão a ensinar o vosso coração a bombear mais forte. Estão a ajudar os pequenos vasos que fornecem oxigênio aos vossos órgãos a permanecerem abertos e desobstruídos ao longo do tempo. Estas pequenas ações têm um impacto profundo. Os homens que mantêm o seu sangue em movimento envelhecem de forma diferente, têm mais resistência, melhor memória, foco mais nítido e confiança mais forte. Uma boa circulação não os mantém apenas vivos, mantém-vos vibrantes. Lembro-me de um paciente, um ex-professor de 70 anos, que me disse que desde que começou a rotina de 30 segundos sentia-se 10 anos mais novo. Ele não estava a exagerar. A sua energia era maior, a sua tensão arterial melhorou e sim, o seu desempenho regressou.
Mas o que ele mais valorizava era aquela sensação de vida a fluir através dele novamente. É isso que a circulação adequada faz. Traz vitalidade a cada célula do vosso corpo. Por isso, quando praticam esta técnica simples, pensem nela como um investimento não apenas nas vossas ereções, mas no vosso futuro. Estão a proteger o vosso coração, a vossa mente e a vossa masculinidade, tudo ao mesmo tempo. Cada repetição é um lembrete de que ainda tem poder sobre a vossa saúde. Mas antes que comecem a pensar que tudo isto parece bom demais para ser verdade, quero mostrar-vos algo ainda mais convincente. Histórias reais de homens que usaram este método e mudaram as suas vidas de formas que nunca pensaram ser possíveis. Os seus resultados falam mais alto do que qualquer livro de medicina. 10 histórias reais, a prova de que funciona. Ao longo dos anos vi centenas de homens a redescobrir uma parte de si mesmos que pensavam ter desaparecido para sempre. Não são culturistas ou atletas. São homens comuns nos seus 60, 70 e até 80 anos que simplesmente decidiram retomar o controle da sua saúde. Uma que se destaca é a de um homem chamado Francisco, de 68 anos, um carteiro reformado que veio ter comigo a sentir-se derrotado. Ele disse-me: doutora, já tentei de tudo, suplementos, comprimidos, até aqueles aparelhos que se veem online, nada funciona. Ensinei-lhe a reativação de 30 segundos e nunca me esquecerei da sua cara quando voltou 2 semanas depois. Parecia mais novo. A sua voz tinha mais força. Ele disse: não sei o que está a acontecer, mas consigo sentir a diferença. As minhas manhãs estão de volta. Pois há o Pedro, de 74 anos, que lutava com problemas de circulação e fadiga. Começou a fazer o agachamento e a elevação pélvica todas as manhãs e adicionou o truque do salpique de água fria antes do duche. Num mês, relatou não só ereções mais firmes, mas também uma tensão arterial mais baixa e maior resistência ao passear o seu cão. Ele riu e disse: a minha mulher pensa que estou a tomar alguma coisa, mas é só esta rotina que me mostrou. Essa é a beleza disto. É o vosso próprio corpo a fazer o trabalho. Sem comprimidos, sem efeitos secundários, apenas a fisiologia natural a responder como deve ser. E nunca me esquecerei do Carlos, de 79 anos, que veio para uma consulta de rotina depois de praticar a rotina durante 3 meses. Os seus resultados foram notáveis, circulação melhorada, mais energia e uma confiança que irradiava. Ele disse: doutora, sinto que me foi dada uma segunda oportunidade. Foi aí que percebi que estes homens não estavam apenas a melhorar o fluxo sanguíneo. Estavam a reclamar a sua vitalidade, a sua identidade, o seu sentido de estarem vivos. Estas histórias não são raras. São o que acontece quando se lembra ao corpo como funcionar da maneira para a qual foi projetado. Cada homem prova a mesma verdade. Nunca é tarde demais para reconstruir a vossa força e redescobrir a vossa confiança. Mas para que esta transformação dure, precisam de entender uma última lição. O conselho mais importante que dou a todos os homens que querem resultados duradouros e vitalidade a longo prazo, e é algo que prometo que nunca esquecerão depois de o ouvirem. 11. A lição mais importante: não ignorem os sinais. Se há uma mensagem que quero que todos os homens com mais de 60 anos levem a sério, é esta: o vosso corpo nunca mente. Quando começam a notar mudanças, fluxo sanguíneo mais lento, ereções mais fracas, fadiga que persiste, não é o vosso corpo a trair-vos, é o vosso corpo a tentar falar convosco. São sinais de alerta, lembretes suaves de que algo mais profundo pode estar a acontecer por baixo da superfície. Vi demasiados homens a ignorar estes sinais apenas para descobrir mais tarde que o que começou como um problema de circulação era, na verdade, o primeiro sinal de doença cardíaca, diabetes ou desequilíbrio hormonal. A verdade é que o vosso pénis pode ser um dos primeiros indicadores da vossa saúde vascular. Quando o sangue tem dificuldade em chegar a essa área, muitas vezes significa que o sangue não está a circular bem em mais nenhum lugar. Uma vez tive um paciente de 67 anos que veio envergonhado para falar sobre os seus problemas de ereção após alguns exames. Descobrimos uma tensão arterial perigosamente alta que ele nunca soube que tinha. Ele olhou para mim e disse: doutora, eu pensava que tinha apenas um problema de quarto. Eu disse-lhe: não, você tinha um problema do corpo e descobriu-o a tempo. É por isso que digo sempre que prestar atenção a estas mudanças pode literalmente salvar a vossa vida. Não se trata de vergonha ou orgulho, trata-se de consciência. A reativação de 30 segundos,
O salpico de água fria, a massagem, todas estas ferramentas não são apenas para o desempenho, são a vossa forma de ouvir o vosso corpo e manter esses sistemas vitais vivos. Quando os tornam um hábito diário, não estão apenas a melhorar as vossas ereções, estão a proteger o vosso coração, a vossa circulação e o vosso futuro. Todo o homem tem o poder de mudar a sua trajetória, não importa a sua idade. Quero que se lembrem disto. No momento em que decidem agir, o vosso corpo começa a curar-se. Não importa se têm 60, 70 ou mais. Os vasos sanguíneos podem abrir-se, os músculos podem fortalecer-se e os nervos podem reconectar-se. Tudo começa com a consciência e uma simples escolha de começar. Porque assim que o fizerem, algo incrível acontece. Deixam de envelhecer passivamente e começam a viver ativamente. E agora, enquanto terminamos, quero deixar-vos uma mensagem final, uma mensagem que une tudo isto e vos mostra o que é verdadeiramente possível quando retomam o controle da vossa saúde. 12 pensamentos finais. Retomem o controle da vossa saúde. Senhores, após décadas a trabalhar com homens nos seus 50, 60 anos e mais, posso dizer-vos uma verdade que nunca muda. O vosso corpo quer curar-se, quer responder, quer sentir-se vivo novamente. A única coisa que se interpõe no caminho é se lhe dão ou não a oportunidade. É por isso que a reativação de 30 segundos e os simples hábitos diários que discutimos são mais do que apenas exercícios. São uma mensagem para o vosso corpo de que ainda não acabaram, ainda estão aqui, ainda capazes, ainda fortes. Quando tiram esses poucos segundos para mover as ancas, contrair o pavimento pélvico ou respirar profundamente, estão a fazer mais do que aumentar o fluxo sanguíneo. Estão a reacender uma parte de vós que pode ter estado silenciosa por demasiado tempo. Estão a lembrar ao vosso corpo que ele ainda vos pertence, que o controle não se perdeu, que a paixão e a confiança podem regressar a qualquer idade. Tenho visto esta transformação repetidamente. Homens que entraram no meu consultório cansados, frustrados, até envergonhados, saem semanas depois mais direitos, a sorrir mais abertamente e a redescobrir não só o seu poder físico, mas também a sua autoestima. A idade não é a vossa inimiga. A estagnação é. Cada vez que se sentam por demasiado tempo, guardam o stress ou ignoram os sinais do vosso corpo, diminuem um pouco esse fogo natural. Mas quando agem, mesmo com algo tão simples como 30 segundos de movimento, avivam essa chama novamente. Dão permissão ao vosso corpo para circular, para energizar, para se restaurar. Essa é a beleza deste método. Não se trata de voltar atrás no tempo, trata-se de aproveitar ao máximo o tempo que têm. Por isso, se retirarem apenas uma coisa desta mensagem que seja esta, vocês não são impotentes. Não precisam de depender de comprimidos ou de soluções rápidas, já têm tudo o que precisam dentro de vós. Os músculos, os nervos, o fluxo sanguíneo, a vontade, só têm de os usar. Comecem hoje. Não esperem pelo momento perfeito. Deem a vós mesmos 30 segundos e vejam o que acontece. Eu vi o que isto pode fazer. E posso dizer-vos que a mudança não acontece apenas no vosso corpo, acontece na vossa confiança, nas vossas relações e na vossa perspectiva de vida. Vocês merecem sentir-se fortes novamente, merecem sentir-se vivos novamente. E tudo começa com uma simples escolha de assumir o controle. Senhores, se acharam este vídeo útil, por favor tirem um momento para lhe dar um gosto. Ajuda realmente mais homens como vocês a descobrir esta informação que muda vidas. Partilhem-no com um amigo, um irmão ou qualquer pessoa que possa beneficiar de aprender a restaurar naturalmente a sua energia, circulação e confiança. Cada partilha faz a diferença em ajudar outros homens a perceber que não estão sozinhos e que há esperança real, para além de comprimidos ou soluções rápidas. Também gostaria muito de ouvir de vocês. Deixem um comentário abaixo e digam qual a parte do vídeo de hoje que mais vos marcou. Já experimentaram a reativação de 30 segundos? Que mudanças notaram? As vossas histórias inspiram outros homens a dar esse primeiro passo em direção a uma saúde melhor.
E se gostariam de apoiar este canal para que eu possa continuar a criar conteúdo honesto e aprovado por médicos para homens com mais de 60 anos, considerem fazer uma doação usando o link abaixo. Cada contribuição ajuda-me a produzir mais vídeos, a partilhar mais pesquisas e a alcançar mais homens que precisam desta mensagem. Por isso, não se limitem a assistir. Ajam, gostem, partilhem, comentem ou doem hoje. Juntos, podemos ajudar homens em todo o lado a recuperar a sua força, confiança e vitalidade para os anos vindouros.